Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Bom, nós vamos dar continuidade então às nossas aulas de teoria do melhoramento animal e vamos terminar hoje o capítulo 1, que é a genética de populações. Então, nós vimos nas últimas aulas como é que funcionava, né, a frequência gênica e genotípica da população. Vimos sobre o equilíbrio de Arden-Weinberg, né? E hoje nós vamos falar sobre os fatores que alteram esse equilíbrio de Arden-Weinberg, que é a migração, a mutação e a seleção. Então vamos lá para a nossa aula. Bom, nós vimos na última aula que o equilíbrio de Arden-Weinberg ele diz o seguinte, que se uma população grande, né, sob acasalamento ao acaso, na ausência de mutação, migração e seleção, tanto as frequências gênicas quanto as frequências genotípicas, elas vão permanecer constantes de geração em geração. E elas só vão sair desse equilíbrio se acontecer um desses três, né, fatores que a gente acabou de falar, que é a migração, mutação e seleção. Então, na aula de hoje, nós vamos ver justamente, né, cada um desses fatores e como eles podem atuar para poder modificar, então, esse equilíbrio. Então, a primeira desses fatores que a gente vai ver é a migração, né? O que é a migração? A migração, então, ela consiste, né, se a gente for pensar em termos de melhoramento animal, na chegada ou na saída de animais de um rebanho, né? Então, vamos imaginar que eu tenho um rebanho fechado, aquele rebanho fechado ele possui alguma frequência gênica e genotípica, esse rebanho, por exemplo, não está sofrendo seleção, né? A gente está desconsiderando isso, e lógico também estamos desconsiderando que esse rebanho não está fazendo migração, e aí a chegada de novos animais. Eu fiz uma compra de animais e esses animais vão entrar no meu rebanho. Então, vocês concordam que esses animais que estavam em outro rebanho estão sob outras frequências gênicas e genotípicas. E a entrada desses animais dentro do meu rebanho vai alterar a frequência gênica e genotípica da minha população. Eu posso pensar da mesma forma quando eu estou vendendo animais, ou seja, quando eu estou retirando animais da minha população, né? Então, quer que seja imigrantes ou emigrantes, né, nós estamos alterando a frequência gênica da população quando há entrada ou saída de animais. É lógico que eu posso imaginar também, não só a entrada física desses animais, né, pensando dessa forma, mas quando eu compro, por exemplo, sêmen de um determinado touro, ou quando eu compro, por exemplo, né, embriões, implantes embriões nas vacas, né, da minha propriedade. Então, eu também estou fazendo a migração e eu também estou alterando a frequência gênica e genotípica da população, que antes poderia estar em equilíbrio, né? Bom, então se a gente imaginar isso, vamos imaginar então uma população onde eu tenho aí essa população, vamos pensar isso aí, por exemplo, como, isso aqui é um bom exemplo que a gente pode usar como presença ou não de chifres em bovinos, né? É lógico que eu sei que chifre, na verdade, é um jeito errado de dizer, os animais possuem cornos, né? Principalmente os bovinos, mas nós vamos usar aqui, né, o jargão popular, presença ou não de chifres, e a presença ou não de chifres, ela é regulada por um gene só, né? E, na verdade, o gene da moxidão ele é dominante, né? Então, o A grande, por exemplo, seria para o alelo para a moxidão e o A pequeno, né? O alelo para a presença de chifres. Então, animais chifrudos, eles são A pequeno, e animais, né, sem chifre ou mochos, eles podem ser A grande ou A grande pequeno, certo? Então vamos imaginar essa população aí, né? Nessa população eu tenho 15 animais que são heterozigotos, ou seja, são chifrudos, mas são heterozigotos, certo? São A grande e pequeno. 9 animais são mochos, ou seja, são A pequena. E 6 animais, desculpa, 9 animais são mochos, não, 9 animais são chifrudos, né? A pequena. E 6 animais são mochos homozigoto dominante. Então, de novo, 6 animais homozigoto dominante, ou 6 animais A grande, que são mochos, 15 animais que são heterozigotos e 9 animais que são chifrudos, tá certo? Se eu for calcular a frequência gênica e genotipo da população, isso é muito fácil, a gente já viu,
basta saber, né, o número total de indivíduos que eu tenho aí. Nesse caso, eu tenho 30 indivíduos. Então, a frequência, por exemplo, dos animais que são homozigoto dominantes, os animais que são mochos puros, é 6 sobre 30, isso dá um total de 0,2. Dos animais que são heterozigotos, é 15 sobre 30, então isso dá 0,5. E dos animais que são chifrudos, eu tenho apenas 9 animais, dividido por 30, 0,3. Certinho? Então, essa população minha possui 21 animais mochos e 9 animais, né, com chifres aí, certo? 21 porque eu estou somando o número de homozigotos dominantes de heterozigotos, tá certo? Se eu fizer o cálculo da frequência gênica na população, a gente já fez isso também, a gente já sabe como é que calcula. Basta pegar, então, a metade desse aqui, né, que é o heterozigoto, que é 0,5, a metade dele vai dar 0,25, mais a frequência do 0,2, eu vou ter a frequência, então, de indivíduos a grande, ou seja, indivíduos cujo alelo é para mochidão. Então, isso aí vai dar um total de 0,45. É 0,2 mais 0,25, 0,45. E eu terei, então, para os indivíduos que são chifrudos, né, a frequência de 0,3 mais a metade de 0,5 dá 0,55. Tá certo? Bom, então essa aqui é a frequência do alelo A grande, que confere mochidão, e essa aqui é a frequência do alelo A pequeno, que confere presença de chifres. Aí vamos imaginar que eu comprei, né, para essa população 10 animais, certo? E esses 10 animais possuem, então, suas frequências genotípicas aí, que a gente chamou de GM como frequência genotípica de migrantes, tá certo? Que estavam fazendo a migração. Bom, eu tinha, então, nessa população, se a gente contar lá, eu tenho 5 indivíduos que são A grande, ou seja, são 5 indivíduos que são mochos puros, né? Que vão dar um total de 5 sobre 10 dá 0,5 a frequência deles. De heterozigotos eu tenho apenas 3, né? Então vai dar 0,3. E a frequência de indivíduos chifrudos é de 2 em 10 ou 0,2. A frequência gênica, então, vai ser o quê? A frequência gênica ou a frequência do alelo A grande vai ser de 0,65, ou seja, é o 0,5 mais a metade desse aqui, que é 0,15. E a frequência do alelo pequeno, 0,35, que é 0,2 mais a metade de 0,3. Ora, feito isso, o que acontece? Nós vamos, então, juntar essas duas populações. Bom, então, ao juntar essas duas populações, né, essas populações, então, depois que eu fiz lá na minha quarentena e fez com que esses animais entrassem na minha população, esses indivíduos, então, agora passaram a fazer parte da minha população, não é isso? Se antes eu tinha 30 animais, agora eu tenho 40 animais, por exemplo, né? Vamos observar o que aconteceu com a frequência gênica e também com a frequência genotípica. Bom, então a frequência genotípica agora, né? Eu agora vou ter uns indivíduos que era grande a grande, né? Vamos lembrar que eu tinha 6 indivíduos antes, né? Da minha população, mas chegaram 5 de novo, mais novos, né? Ficaram com 11. E antes eu tinha 30 indivíduos, como eu tenho agora 40, que chegaram 10 indivíduos no total, a frequência genotípica do G1, então, vai ser de 0,275. Depois vocês fazem essas contas aí para conferirem, tá? Bom, antes também eu tinha 15 animais que eram heterozigotos, mas chegaram mais 3 indivíduos, passaram a ser 18, que dá um total de 0,45 de frequência genotípica. E antes eu tinha, né, 9 indivíduos que eram a pequeno, ou seja, que eram chifrudos. Chegaram mais 2 indivíduos, né? Então eu fiquei com 11 indivíduos agora. Essa frequência então foi para 0,275. A frequência gênica, então, na G1, notadamente a gente vai ver que ela vai alterar. Por quê? Bom, agora eu vou ter que pegar a metade desse aqui, 0,45, e somar com o 0,275. Feito isso, isso vai dar um total de 0,5. Né? O mesmo vai acontecer com o de baixo, que vai dar um total de 0,5 também. Então, dá para vocês notarem que houve uma alteração na frequência gênica, inclusive elas igualaram, né? Antes a relação era de 0,45, 0,65, 55, agora elas igualaram, não é isso? Bom,
Mas será que existe um jeito mais fácil da gente calcular essa mudança na frequência gênica, o jeito mais rápido? Bom, existe sim, né? O jeito mais rápido de calcular é pensando como que funciona então essa entrada de animais. Então vamos imaginar que eu tenho uma população fechada, certo? Bom, então eu vou dividir essa população em duas. A população, essa aqui, né, da esquerda, era a minha população antiga, né, minha população G0. Essa aqui é a população que chegou, a minha população GM, tá certo? Bom, esses aqui, então, a gente vai chamar eles, logicamente, de nativos, eles já estavam antes. E esses aqui de imigrantes, né? Foi a população que entrou, certo? Bom, essa população de nativos, ela tinha uma frequência P e uma frequência Q anteriormente, que era a frequência gênica dos nativos. Assim como a frequência dos imigrantes, quando chegaram, eles também vinham de uma frequência P e de uma frequência Q, tá certo? Que é a frequência dos imigrantes. Ora, essa população que chegou, eu posso calcular uma taxa de migração. Como é que eu calculo essa taxa de migração? Bom, é o número de imigrantes que está chegando na população dividido pelo total de indivíduos que passou a ter depois que esses imigrantes chegaram. Esse valor a gente chama de M, então, ou taxa de migração, tá certo? E lógico que na parte nativa, se esse pedaço aqui em matemática, se isso aqui vale M, lógico que o total menos M vai ser a relação de nativos. Não é isso? Vai ser o número de indivíduos nativos, né? Bom, pensando nisso, a gente pode montar uma, né, vamos falar assim, uma fórmula da seguinte ideia. Bom, a nova frequência genotípica, né, e aí a gente baseia a frequência genotípica do alelo recessivo, que é muito mais fácil, né? Bom, então a nova frequência do alelo recessivo, ou seja, do Q1, o que ela vai ser? Ela vai ser um produto, né, da taxa de migração vezes a diferença entre os indivíduos que migraram menos, a frequência dos indivíduos que migraram menos a frequência dos indivíduos nativos da população, mais a frequência dos indivíduos nativos da população, certo? Pessoal, nós não vamos ficar aqui, né, se apegando a como chegamos a esses cálculos, tá? Se o pessoal quiser, então, ter mais, né, saber como que esses cálculos são feitos, eu recomendo esse livrinho aqui, ó, que é o livro do professor Paulo Sávio, tá certo? Esse livro é muito bom, excelente livro. Recomendo vocês, então, a acessarem ele, né, a ter acesso a esse livro. Ou o livro do professor Jonas também, lá da UFMG, certo? Que é excelente livro também, excelente literatura, que vai ajudar vocês, tá? Bom, então, aqui a gente tem o Q1, que a gente chama de frequência gênica na nova população. Bom, se a gente imaginar, né, que antes nós tínhamos 10 indivíduos, é isso? Que entraram, que vieram de imigrantes. E o meu total, que eu tinha 30, passou a ser 40 indivíduos, a minha taxa de migração vai ser 10 dividido por 40, que é 0,25. Né? A gente vai lembrar também que o valor do Q dos imigrantes, né, era de 0,35, ou seja, a frequência gênica do alelo A pequeno era de 0,35 dos imigrantes e a frequência do alelo A pequeno da população nativa era de 0,55, certo? Se a gente aplicar então a formulazinha, o que acontece? Olha, o valor de M aqui a gente já sabe que vale 0,25, o QM, que é a frequência alérica dos imigrantes, é 0,35, a frequência alérica dos nativos é 0,55, mais a frequência dos alelos, a frequência alérica dos nativos, que é 0,55. Essa relação aqui, ó, vai dar menos 0,2, né? Essa diferença aqui. Bom, então, aqui a gente vai ter, né, 0,25, que multiplica menos 0,2, mais 0,55. Então, se eu multiplico esse 0,25 vezes menos 0,20, vai dar menos 0,05. E que somado aos mais 0,55, pronto, a gente acha 0,50. Fechou, né? Então, o valor de Q1 é 0,50 e
lógico que o P1 também vai ser 0,50, porque a soma deles tem que dar 1. Nós vimos isso na primeira aula, né? Então, pessoal, viu que o jeito muito mais rápido de calcular, sem precisar de ficar fazendo todas aquelas frequências gênicas dos imigrantes, ficar fazendo a frequência gênica dos nativos, né? Somando esses dois. Então, aqui nós temos aqui o jeito muito mais rápido de calcular, né? Bom, e aí a gente entende o seguinte, que a taxa de mudança na frequência gênica de uma população, em virtude da migração, depende da taxa de migração, ou seja, depende do M, e da diferença na frequência gênica que existir entre, lógico, os imigrantes e os nativos, certo? E a mutação? Como é que funciona a mutação? Bom, a gente sabe que a mutação ela pode acontecer de duas formas. Uma das formas a gente chama de não recorrente, certo? E a outra é a forma recorrente. Bom, a mutação não recorrente é aquela, né, que, por exemplo, eu tenho uma população de indivíduos, vamos imaginar uma população de indivíduos aí, ainda pensando no caso de mochidão ou de presença de chifres. Então, vamos imaginar como eu tenho uma população, né? E essa população minha, fechadinha, onde eu tenho 100% dos indivíduos são mochos homozigotos, tá certo? E aí, do nada, né? Por causa de uma mutação, vai aparecer, né? Um alelo, e aí vai acontecer, então, que aquele alelo, a grande, ele é convertido, por exemplo, em um alelo a pequeno, tá certo? Pessoal, isso é uma situação muito rara de acontecer, acontece muito pouco na natureza, tá? Mas, vamos imaginar que aconteceu essa formação desse alelo pequeno. Então, esse aí, né, ele é um animal mutante, ele deveria ter sido um indivíduo a grande, mas aí ele passa a ser um heterozigoto. Bom, a presença desse heterozigoto na população, o que vai acontecer? Né? Quando ele acasalar, se ele acasalar com outro dele igual, se acontecer uma outra mutação dessa, já no primeiro cruzamento, é possível já sair indivíduos chifrudos, né? Porque o acasalamento entre dois heterozigotos, ele tem 25% de chance de sair um homozigoto recessivo, né? Mas se ele acasalar com outro agrande, por exemplo, um indivíduo agrande, um puro, ele gerará, então, na sua população, né, uma chance de 50% de indivíduos que serão agrande puros, mas 50% desses indivíduos poderão ser agrande pequeno. E a frequência desses heterozigotos, eles podem aumentar meio que devagar, mas vão aumentar aos poucos na população. E aí, ao longo das gerações, pode ser que dois heterozigotos se encontram e aí aumenta a chance da presença de indivíduos, né, com chifres. Esse tipo de mutação, ela é muito mais rara de acontecer, certo? E para genética, né, e principalmente para o melhoramento genético, ela é de muito pouca importância, né? Ela vai causar uma mudança na frequência gênica muito lenta, vai levar muito tempo e pode acontecer desse indivíduo ele ter pouca probabilidade de sobreviver, certo? Muitas vezes as mutações elas sofrem em relação à adaptabilidade. E a própria, né, natureza ela faz a sua seleção natural daquele indivíduo, certo? Então esse tipo de mutação não recorrente, ele é muito rara de acontecer, de dar certo, mas pode acontecer. Agora uma outra mutação que pode acontecer é a mutação recorrente. Essa mutação recorrente ela é mais frequente na população, embora a frequência seja muito baixa ainda, mas ela é muito mais frequente de ocorrer do que a recorrente. O que acontece? Pode acontecer que, devido a um troca de, por exemplo, de pares de base, alguma coisa, né? Um alelo que deveria ser a grande, ele ocorre, então, uma mutação para o alelo a pequeno, tá certo? Mas nem esse tipo de mutação, que a gente chama de recorrente, permite também que indivíduos que possuem alelos A pequenos, né, transformem em alelos A grande, tá certo? Quando um alelo A grande transforma para um alelo A pequeno, ou seja, ele é mutado para um alelo A pequeno, ele tem uma certa frequência, que a gente chama de frequência U. Quando o alelo é pequeno, ele muda para o alelo grande, ele também vai ter uma certa frequência que a gente chama de frequência V, né?
Então, essa frequência, ou essa taxa de mutação de A grande para pequeno, que é o U, ou de A pequeno para A grande, que é V, essas taxas de mutações, elas podem acontecer naturalmente. É diferente da mutação não recorrente. Na mutação não recorrente, um alelo é transformado, né, de um A grande para um A pequeno e não acontece o inverso. Por isso é um evento muito raro. Mas na mutação recorrente, o evento pode acontecer, embora seja, né, a probabilidade baixa, mas ele pode acontecer, porque tanto o alelo grande quanto o alelo pequeno eles estão, né, sendo mutados, ora para grande, ora para pequeno, tá certo? Ora o alelo grande muda para alelo pequeno, ora o alelo pequeno muda por um alelo grande, tá? Isso significa que na população e na natureza, os dois alelos têm sobrevivência. E esse tipo de mutação, sim, ele ocorre e o indivíduo ele tem chance de sobreviver, tá certo? Bom, se tiver acontecendo esse tipo de mutação, após uma geração, a gente conclui que a frequência do alelo Q1, que a gente chama aí, né, que é a frequência do alelo da nova população, ele vai ser dada pela seguinte forma, né? Vai ser um Q0, que era, né, a frequência genotípica antes de acontecer a mutação, mais a taxa de mutação do A grande para o A pequeno, vezes a frequência do alelo A grande, ou no alelo dominante, vamos falar assim, menos a taxa de mutação do A pequeno para o A grande, vezes a frequência do alelo A pequeno, tá certo? Ou do alelo recessivo. Então, esse tipo de mutação, ela ocorre, né? Mas alguns estudos mostram que essas taxas de mutação, elas variam, por exemplo, a 10 a menos 4, de 10 a menos 8, né, por geração. Assim, a taxa normal de mutação pode, por si só, né, produzir mudanças muito lentas na frequência gênica. Então, qualquer que sejam as mutações, elas são muito menos efetivas para a mudança na frequência gênica. A imigração, né, ela muda rapidamente. A gente viu que uma população já, né, logo na primeira população, você já tem uma mudança rápida, certo? A gente vai ver que a seleção também ela é capaz de ter uma alteração na frequência gênica, mas a mutação ela é muito demorada, né? Se a gente colocar, por exemplo, essa taxa aqui ó, de 10 a menos 4, que é a taxa muito menor, né? Aliás, muito maior que a de 10 a menos 8, mesmo que a gente utilize aqui a 10 a menos 4 aqui, ó, nessas frequências, né, para os dois aqui, vocês vão ver que os valores que vão alterar são muito pequenos, tá certo? E leva muito tempo para fazer uma alteração. Por fim, nós vamos falar do último sistema, de um último fator que altera a frequência, né, dos alelos, ou seja, que altera o equilíbrio, que é a seleção, né? Então, a seleção ocorre quando as diferenças em adaptação estiverem, né, de algum modo, associadas à presença ou ausência de um gene particular no genótipo do indivíduo, certo? Ou seja, quando eu estou tentando fazer seleção, por exemplo, para uma determinada característica. Essa seleção ela pode ser natural, logicamente, mas ela também pode ser uma seleção provocada pelo homem, né? Então, vamos imaginar aí, de novo, a mesma situação, né? Que eu tenho alelos A grande para indivíduos mocho e alelos pequenos para indivíduos chifrudos, tá certo? E que eu queira, por exemplo, fazer, né, a seleção contra indivíduos que são chifrudos, né? Eu quero ter uma população só de indivíduos mochos aí, um exemplo aí na minha, né, na minha população de bovinos da raça Nelore, por exemplo. Então, se a gente imaginar assim, né, a seleção contra o alelo A pequeno, né, ela vai ser dada da seguinte maneira. Ela vai ser dada por essa formulazinha aqui, onde essa formulazinha, da onde a gente extraiu ela? A gente extraiu ela, né, dessa tabela aqui. Essa tabela está lá no livro do professor Paulo Sávio, que mostra como funciona a frequência
né, dos alelos, tá? A frequência genotípica da população no início, né, no inicial. Né? Note aqui que, por exemplo, a frequência do A grande é P2, a frequência do A grande pequena é 2PQ, a frequência da pequena é Q2, a gente sabe disso, a frequência genotípica é assim, né? Se eu somar B2 mais 2PQ mais Q2, isso vai dar um total de 1. E aí nós vamos imaginar que, como valor adaptativo, entenda o valor adaptativo que é o indivíduo que vai ficar na população, tá certo? Então, se a gente está selecionando contra o A pequena, os indivíduos que são homozigotos, né, dominantes, que são mochos, todos eles vão permanecer na população. Esse indivíduo aqui também, ele é mocho, embora ele não seja homozigoto dominante, ele também vai permanecer na população, né? Ele é mocho também, né? Mas nós vamos fazer a seleção contra esses indivíduos, a pequena aqui, porque são os indivíduos chifrudos, tá certo? Então, a frequência genotípica após a seleção, se eu multiplicar 1 vezes o P2 aqui, vai dar P2. Se eu multiplicar 1 vezes 2PQ, vai dar 2PQ. Mas quando eu multiplicar 1 menos S vezes Q ao quadrado, isso aqui vai dar Q ao quadrado, que multiplica 1 menos S. Ou seja, vai depender de quanto de seleção eu estou fazendo, certo? Esse S aqui, ele é a taxa de seleção. Eu posso fazer seleção, por exemplo, 100% dos animais, né? Mas eu posso fazer essa seleção também gerando só 50% dos animais. Porque eu não quero, por exemplo, ter que trocar todos os indivíduos da minha população, né? Senão eu fico, por exemplo, sem indivíduos para reposição, né? Então, essa taxa nesse coeficiente de seleção, ele vai depender muito do selecionador, né? Do que está fazendo a seleção, que vai tirar esses indivíduos ou não, tá? Pode ser que, por exemplo, na natureza, esses indivíduos, eles estão, né? Se for uma condição, por exemplo, que o indivíduo vou dar um exemplo aí, né? Por exemplo, parece que tem tigres que podem ser albino, mas aí o tigre albino, ele normalmente ele morre na natureza porque ele não consegue se camuflar, morre, né? Porque não consegue atacar outras presas para comer, né? Então, esse indivíduo ele é implacável, né? Ele não consegue, né, ser camuflado, né? Então ele vai ser morto, né, na população aí. Então, isso aí, 100% dos indivíduos talvez são ser mortos. Mas na população de bovinos, por exemplo, a gente pode, né, ter uma certa vamos falar assim, né, parcimônia aí, trocar apenas metade da população, né? Bom, se eu somar P2 mais 2PQ mais Q2 que multiplica 1 menos S, se a gente somar isso aqui, a gente vai ver que a gente consegue chegar, né, reduzir essa equação todinha para 1 menos S, que é o quadrado. Bom, então a frequência do meu Q1 vai ser dada através disso. Vai ser a frequência do alelo Q0, né, multiplicado por 1 menos SQ0 sobre 1 menos SQ0 ao quadrado, tá? Quem quiser descobrir como funciona essa formulazinha, de novo, naquele livro lá a gente tem, né, toda a aplicação dela. Bom, quem é esse Q1? Lógico, a Q1 vai ser a frequência gênica na nova população. Quem é o Q0? É a frequência gênica inicial. E o S, a gente já sabe que o S é o coeficiente de seleção aí, né? A taxa de seleção, certo? Então, vamos ver um exemplo como que a gente pode aplicar isso. Então, vamos ver um exemplo aqui de como aplicar essa seleção, certo? Então, seja uma população de suínos com 9% de animais que são homozigotos para carne PSE. PSE, né, do inglês aí, é pálida, mole e exudativa, certo? Ou seja, uma carne que ela é pálida, ela é meio branquiçada, ela é muito mole, e ela perde água muito facilmente, certo? Essa tipo de carne é causada pelo gene do alotano, que nos suínos ele é dado por indivíduos que são homozigotos recessivos, ou seja, N pequeno, certo? Então, se uma seleção for realizada eliminando 80% dos animais doentes, ou seja, nós vamos deixar só 20% da população, qual será a frequência do alelo N pequeno e do alelo N grande na nova população, certo? Bom, nós vimos agora há pouco que a fórmula para a gente calcular, né, essa seleção, ela é dada por essa fórmulazinha aí que a gente viu, né? Mas antes eu preciso então, né, saber o valor de Q0 e o valor de S aqui, certo? Bom, para obter o valor de Q0 é simples. Por quê? A gente sabe que a frequência dos indivíduos que possuem gene alotano é 9%. Ou seja, a frequência dos indivíduos, né,
N pequeno é igual a 0,9, 0,09 ou 9%, certo? Esse aqui representa o meu valor de Q ao quadrado. Então, a gente vai chamar isso aqui de Q ao quadrado zero porque é a população inicial. Então, representa igual a 0,9. Bom, se eu extrair a raiz aqui, né, em ambos os lados, a gente vai achar que o valor de Q, então, é igual a 0,3. Bom, então o valor de Q a gente já tem. O valor de S a gente já sabe que é 80%. 80% é a mesma coisa que 0,8. Né? Então, a frequência ou a taxa de seleção vai ser de 0,8. Feito isso, a gente pode aplicar na nossa fórmula aqui, então, da população. Bom, então aplicando aqui, ó, o meu Q é 0, vale 0,3, o 1 está aqui, menos o S que é 0,8, vezes Q0, que é 0,3. E embaixo nós vamos ter aqui, ó, o S que vale 0,8, que multiplica o 0,3 ao quadrado. Né? A parte de cima, se a gente multiplicar todo mundo aqui, ó, se eu multiplicar 0,8 vezes 0,3, nós vamos achar isso aqui em torno de 0,24, menos 1, né? E depois multiplicando por 0,3, nós vamos achar 0,228. E embaixo, nós vamos achar, então, 0,928. Lógico que primeiro eu vou elevar 0,3 ao quadrado, eu vou achar 0,09, que eu vou multiplicar por 0,8, e depois eu vou fazer 1 menos isso tudo, né? Bom, se eu dividir essas duas, né, esses dois números aqui, nós vamos achar aí aproximadamente 0,25, que vai ser a frequência da minha nova população. Ora, a frequência antes era 0,3, eu eliminei 80% dos indivíduos, agora eu tenho a frequência de 0,25 deles. Lógico que a minha frequência do indivíduo, né, do P vai ser 0,75. Então, a frequência do alelo N aqui na população vai ser 0,25 e a frequência do alelo N grande 0,75. Agora, inclusive, eu consigo determinar a minha população agora nova, né? Agora eu consigo, por exemplo, saber que a frequência dos indivíduos, né, na nova população dos indivíduos doentes, ou que tenha o N pequeno, vai ser 0,25 ao quadrado, que dá em torno de 6,25% dos indivíduos. Antes eu tinha 9, agora eu vou ter 6,25%. A frequência dos indivíduos que são homozigotos dominantes, né, eles vão ser em torno de 56,25%, ou basta pegar 0,75 e levar ao quadrado. E do heterozigoto vai ser de 37,5%, ou seja, é 2pq, 2 vezes o valor de p, que é 0,75, e o valor de q, que é 0,25. Quem ainda não viu isso, precisa assistir a primeira aula que a gente fala isso tudo, né? Primeira aula do capítulo 1, tá? Então, pessoal, a frequência de cada um deles aqui, a gente já tem. E dá para vocês notarem o seguinte, quem passa, então, a carregar, embora a gente está fazendo seleção para o alelo, né, N contra o alelo N, quem passa a ter muita importância é o heterozigoto. A frequência do heterozigoto aqui ainda está alta, né? Mas à medida que você for fazendo a seleção para o alelo N pequeno, a frequência vai cair, né? Se a frequência desse alelo do N pequeno, ela vai diminuindo na população e a frequência dos indivíduos N grande e N pequeno, ou seja, do heterozigoto, também vai caindo aos poucos, né? Então, é assim que funciona. A gente não consegue eliminar 100% dos indivíduos lá, lógico, na primeira geração. Mas ao longo do que a gente for fazendo essas seleções, a gente consegue reduzir. Aqui, nesse quadro, também tirei lá do livro do professor Paulo Sávio, eu tenho todas, aliás, todas não, mas algumas das situações que a gente pode aplicar essa seleção, né? Então, por exemplo, eu tenho a seleção quando eu não tenho, sem a dominância, né? Ou seja, quando eu tenho, por exemplo, ausência de dominância, né? E aí eu posso fazer seleção contra o alelo pequeno, né? Ou contra o alelo grande, como é a ausência de seleção, qualquer um dos dois aqui vai ser o mesmo valor, né? Na segunda situação aqui, quando eu tenho dominância completa dos alelos, ou seja, o A grande domina o alelo pequeno, né? O heterozigoto ele vai ser igual ao homozigoto dominante. E aí eu tenho a seleção contra o alelo pequeno aqui. E tem a situação também quando eu tenho, né, a mesma situação de dominância completa, mas quando eu quero fazer a seleção contra os indivíduos A grande. É como se eu quisesse só, por exemplo, indivíduos chifrudos na população e não indivíduos murcho, né? Então essa aqui vai ser a mudança na frequência gênica. E
Em 4 aqui, nós temos a teoria da sobredominância, né? Ou seja, a sobredominância é quando o indivíduo heterozigoto ele tem uma expressão fenotípica melhor do que os homozigotos, tá certo? E aí, quando eu quero fazer seleção, então, contra o A grande e o A pequena, ou seja, eu vou selecionar indivíduos apenas, né, a maior seleção de indivíduos apenas heterozigotos, tá certo? Bom, pessoal, com essas aulas que nós tivemos, nessas 3 aulas que nós tivemos, né, a aula 1, a aula 2, que foi dividida em 3 partes, e a aula de hoje, que é a aula 3, a gente fala tudo sobre a parte de estudo de características qualitativas, ou seja, características reguladas por poucos genes, 1 ou 2 genes. Então, nós vimos como é que funciona essas características na população, como é que é a frequência gênica e genotípica delas. A gente viu quando elas entram em equilíbrio, né? E hoje a gente viu quando a gente pode causar esse desequilíbrio, seja ele por migração, seja ele por seleção, ou seja ele por mutação, certo? Então, essa seleção que a gente viu, por exemplo, na aula de hoje, lógico, é uma seleção de características qualitativas ou reguladas por poucos genes. Depois, nas próximas aulas, a gente vai falar sobre seleção também, mas aí características quantitativas, que são aquelas características produtivas que tem muito de interesse nosso nessas características. Certo? Então a gente fica por aqui com a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e assistam os próximos capítulos para a gente ver como é que funciona então. Né? No nosso próximo capítulo nós vamos falar sobre o capítulo 2, vamos falar de genética quantitativa. A gente já começa a falar sobre essas características produtivas, características que possuem, né, mais genes sendo regulados aí, né? Então, eu convido vocês. Muito obrigado até agora. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.